Oi, obrigada, Clarissa. Olha, o deputado Glauber Braga, do PSOL, entra hoje no terceiro dia de greve de fome em protesto contra a cassação do seu mandato, já determinada pelo Conselho de Ética da Câmara. Agora, o plenário da Casa deve analisar o caso e decidir pela perda ou não do mandato do parlamentar, que ainda pode recorrer. Glauber responde por ter empurrado e expulsado a chutes e empurrões do Congresso Nacional um integrante do Movimento Brasil Livre, o MBL. Isso foi em abril do ano passado. Outros casos, também pedindo aí a perda de mandato, tramitam lá no Conselho de Ética, alguns até prontos para irem ao plenário da Câmara, mas o de Glauber Braga é o que mais chama atenção no momento. O ex-presidente da Casa, Arthur Lira, chegou a ser acusado pelo Glauber de perseguição, mas disse que não está atuando contra o parlamentar. É tanta polêmica que a gente traz esse assunto agora para vocês aqui no nosso CNN Dois Lados. Hoje, ouvindo Guilherme Boulos, do PSOL, e também o deputado Carlos Jordi, do PL. Tudo bem? Muito bom dia aos dois. Eu vou começar aqui falando por quem defende a cassação. Jordi, na sua avaliação, é caso de perseguição ou de política o que está acontecendo com Glauber Braga? E aí, antes, só para conduzir aqui os nossos procedimentos, eu preciso que vocês respeitem o tempo e quando eu falar ok, eu preciso passar a palavra para o outro lado. Jordi, bom dia. Bom dia, Basília, a todos que nos acompanham na CNN. Basília, de modo algum. Eu, quando cheguei na Câmara dos Deputados em 2019, eu me recordo que as orientações eram as seguintes, né? Você, como deputado, você pode quase tudo em termos de imunidade material, de imunidade formal também. E muitas pessoas me falavam, cuidado com as suas palavras, porque você pode ir para o Conselho de Ética. Eu mesmo já fui para o Conselho de Ética 3 vezes. Mas uma orientação que sempre me passava era a seguinte: só cuidado com agressão. Agressão não é tolerável. Agressão é sinônimo de cassação. E eu recordo também aqui que recentemente nós vimos o Quaquá, que é um dos caciques do PT, que deu um tapa na cara no plenário em um deputado da oposição e nada aconteceu com ele. E isso nos revoltou muito, porque nós sabíamos que realmente era caso de cassação. Só que Glauber Braga é um sujeito indisciplinado, desaforado, ataca todo mundo, é uma pessoa que não respeita os demais deputados, sempre colecionou intrigas e desrespeito. E por isso, talvez, o seu processo tenha ganhado mais força. Mas eu espero que agora, a partir desse momento, a partir desse fato, isso sirva de exemplo para os outros deputados, sobretudo os deputados de esquerda, que fazem realmente muito barulho, muitas vezes, desrespeito, atacam os deputados e nada acontece. Que isso possa servir de exemplo, essa cassação possa também fazer com que os outros deputados agora passem a respeitar o plenário. E eu destaco aqui, o Conselho de Ética é o foro específico para julgar os deputados, e não o Judiciário, o STF, como muitas vezes os deputados de esquerda recorrem para nos perseguir. Boulos, para você, bom dia. É perseguição ou é a política como ela é? Querendo aí caçar Glauber Braga? Bom dia, Basília. Olha, é uma perseguição escandalosa, das mais escandalosas que já se viu no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Pegue o caso de alguns dos últimos deputados que foram cassados. Você teve o Eduardo Cunha, num caso conhecido nacionalmente por corrupção graúda. Você teve a Flor de Lis por assassinato. Você teve o Chiquinho Brazão por assassinato. Querem calçar o Glauber por um chute na bunda de um provocador? Qual é a isonomia disso? É uma situação escandalosa, de perseguição política mesmo, né? Aliás, o pedido de cassação que nós entramos contra você, Jordi, por causa do 8 de janeiro, da sua apologia, pela qual você está sendo investigado junto com outros bolsonaristas pelo STF e pela Polícia Federal, sequer foi levado ao Conselho de Ética há 2 anos. Nós temos casos de bolsonaristas, quer dizer, veja, o Glauber vai ser cassado e a Carla Zambelli, que agora vai ser presa pela pistolagem dela correndo na rua aqui em São Paulo, vai votar no processo de cassação do Glauber e vai continuar lá. É isso mesmo? É isso que está sendo legitimado? E aqui, para falar o caso da Carla Zambelli, nós podíamos falar do Gustavo Gaia, que além de todos os absurdos de quebra de decoro parlamentar,
assassinou uma pessoa dirigindo bêbado e foi reincidente lá em Goiás. Quer dizer, essas pessoas têm alguma autoridade moral para julgar o Glauber Braga porque respondeu a um provocador que ofendeu sua mãe, que estava com Alzheimer e morreu poucos dias depois, defendendo sua honra. Quer dizer, é absolutamente escandaloso, é um caso de perseguição política manifesta e que está sendo utilizado pelos bolsonaristas para deixar claro que eles têm 2 pesos, 2 medidas, né? Que eles não agem com isonomia. O Jordi falou de agressão. Bom, faz pouco tempo, poucos meses, o Éder Mauro, que é um deputado bolsonarista do Pará, deu um soco na cara de um cidadão no corredor das comissões. Um soco. E aí? O Conselho de Ética não se manifestou, ele estava na quarta-feira na sessão do Glauber provocando e pedindo cassação. Não tem cabimento, Basílio. Eu estive na Câmara dos Deputados justamente no dia em que o Conselho de Ética aprovou a cassação de Glauber Braga. O clima estava péssimo, tanto nos corredores, na comissão, né, propriamente dita, no plenário. Era um clima muito pesado e de sensação de que a cassação final, inclusive, já poderia acontecer naquele dia mesmo, de maneira muito rápida. Vocês acham que o caso do Glauber Braga abre um precedente, ou seja, pode ser usado como um marcador até de tempo para acelerar ou para dar uma resposta justa a outros casos de parlamentares que também são enquadrados na perda de mandato por desonrar os trabalhos da Câmara e o próprio voto do seu eleitor? Jordi. Basília, antes de te responder, eu gostaria de responder aqui à ilação que foi feita pelo deputado Guilherme Boulos sobre a perseguição que eu sofri, inclusive, com relação ao 8 de janeiro. Não há nenhuma prova de que eu tive qualquer participação, incentivo, apologia ao 8 de janeiro. Pelo contrário, naquela época, minha filha tinha nascido, eu não tinha tempo para mais nada, eu estava trocando fralda. Todo mundo sabe que o que fizeram aqui na minha casa foi uma grande injustiça, covardia. Reviraram a minha casa, pegaram meu celular, meu passaporte diplomático, meu computador, minha arma e nunca mais me devolveram. Isso tudo porque vocês estão governando o país em consórcio com o STF e aplaudindo essas covardias que são feitas contra os seus adversários. Eu não vou ficar aqui fazendo relações porque não é do meu feitio. Eu poderia fazer muito bem, como, por exemplo, o Pablo Marçal fez nos debates contigo, te chamando de viciado em cocaína. Eu não tenho prova nenhuma disso para chegar e fazer esse tipo de acusação. Por isso, não farei nenhuma acusação a você. Mas peço que mantenha aqui o foco com relação à questão da cassação do Glauber Braga, que, ao meu ver, realmente é um grande marco, é um momento em que nós possamos agora fazer com que o Conselho de Ética ele age com diligência, com celeridade. Eu sempre falo que o Conselho de Ética é o foro específico para julgar os deputados. O artigo 53 da Constituição, que nos garante a imunidade material, ele é claro dizendo que nós, deputados, somos invioláveis penal e civilmente por palavras, opiniões e votos. E quem deve nos julgar é o Conselho de Ética. Não é a partir do judiciário que muitas vezes vocês acabam judicializando para nos perseguir que deve ser feito. E eu acho que agora o Conselho de Ética abre um precedente não para perseguições, mas para, de fato, trabalhar e colocar ordem na casa. Boulos, o caso Glauber Braga, isso levando em consideração o que já foi feito no Conselho de Ética. A gente não sabe ainda, apesar de ter muita expectativa, se a decisão do Conselho vai ser confirmada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Levando em consideração o que a gente já viu até aqui do procedimento adotado no caso do deputado do PSOL, isso abre um novo paradigma, é um novo marco sobre como devem ser conduzidos processos de cassação de deputados? Olha, Basília, abre um precedente extremamente perigoso para a Câmara dos Deputados. Mas antes de citar esse precedente, eu acho importante aqui a gente expor a tentativa de resposta que expressa, que o Carlos Jordi expressou agora, que expressa bem qual é o procedimento e o método bolsonarista de jogar coisas no ar. Eu citei em relação ao deputado algo pelo qual ele está sendo investigado formalmente pela Polícia Federal. Poderia citar outras investigações que não têm a ver com o 8 de janeiro. Ele citou uma mentira inventada
por um cidadão que se tornou inelegível justamente por inventar essas mentiras, né? Aí você vê quais são os padrões de referência de cada um de nós. Mas voltando ao tema, Basília, eu acho que são 3 precedentes muito perigosos, tá? O primeiro precedente é uma condenação ideológica, porque deputados de direita, de extrema-direita, tiveram condutas, eu citei aqui na resposta anterior várias delas, muito, mas muito mais graves, em qualquer régua do que o Glauber ter respondido a um provocador, e não aconteceu absolutamente nada. Então, quando alguém de direita faz, perdoa. Quando alguém de esquerda faz, é cassação. Então, esse precedente é gravíssimo. Um segundo precedente que se abre é o da cassação por encomenda, porque ficou absolutamente claro que houve aí uma atuação e uma pressão política, de vingança política, por parte do ex-presidente da Casa, Arthur Lira, em relação ao Glauber Braga, e isso fez com que o processo tramitasse da forma como está tramitando. E um terceiro precedente é o prêmio ao banditismo político. A tática desse MBL é essa: chegar lá, botar celular na cara dos outros, xingar seus familiares, agredir, esperando que alguém reaja. Esse tipo de prática política, quando a vítima dessa prática é caçada, o autor dessa prática é premiado. E aí nenhum parlamentar vai poder reclamar, porque isso está sendo legitimado pelo Conselho de Ética. Eu espero, francamente, que o plenário reverta essa decisão. Nós vamos trabalhar para isso. Deputado Jordi, como que o senhor explica, sendo um parlamentar de oposição, sobre por que a situação do Glauber Braga chegou a esse nível? Muitas pessoas lá na Câmara dos Deputados dizem: ele acumula inimizades aqui dentro do plenário, dentro da casa, ele não é bem visto por vários integrantes de diferentes partidos, não apenas de oposição, não apenas da direita, tentam atribuir um componente muito subjetivo a essa situação agora do deputado já cassado no Conselho de Ética, sendo que a acusação específica é ter empurrado esse militante do MBL. Mas tem todo um contexto, né, também de relacionamento dele com os demais parlamentares, que ali na hora de julgar um par, julgar alguém igual a eles, né, um outro deputado, foram no sentido pela cassação. Queria que o senhor explicasse, então, para os nossos espectadores aqui no Dois Lados, como Glauber Braga chegou na situação que chegou e se isso tem influência do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha, Basília, como eu já falei anteriormente, realmente o Conselho de Ética não vinha funcionando adequadamente. Nós sempre falamos que muitas vezes deputados que fazem falas horrorosas, falas criminosas, como por exemplo a esquerda sempre fez, durante 4 anos passaram chamando o presidente Bolsonaro de genocida. E ninguém nunca foi cassado, nem é advertido. E muitas vezes são extrapolações que são criminosas e o Conselho de Ética não vinha agindo. Mas eu quero destacar que nada pode ser mais grave do que uma agressão. Uma agressão física, e como eu falei anteriormente, quando nós chegamos na Câmara, todos nos alertam sobre isso: a agressão não é tolerada. A agressão realmente é motivo de cassação, e por isso que eu também falei muito sobre a questão do Quaquá, que na época ele deveria ter sido cassado. Mas Quaquá era um sujeito que tinha um bom relacionamento com grande parte dos deputados. Já Glauber Braga é uma pessoa que nem a própria esquerda gosta dele. Nem a esquerda gosta de Glauber Braga, porque ele é um sujeito petulante, é um sujeito que desrespeita a todos, afronta a todo mundo, e é evidente que isso vai colecionando inimizades. E chega uma hora que isso explode. E é evidente que ele também atacou, na época, o presidente Arthur Lira. Se há o dedo do presidente Arthur Lira, eu não sei, também não tenho bom relacionamento com o presidente Arthur Lira, mas eu acredito que agora o Conselho de Ética está funcionando. E nós temos que agora fazer com que isso seja a regra. Aí agora o Bonitão está dizendo que não, que é perseguição à esquerda e que vai fazer greve de fome. Ninguém liga para a sua greve de fome, ninguém liga. Está lá agora na greve de fome no momento em que a Câmara vai ficar vazia porque as votações vão ser virtuais, vai ficar até a Páscoa sem comer nada. Então, assim, é um teatro tão feio que ele está fazendo que, na verdade, não vai ter repercussão para nada, mas estão aí fazendo chacota.
Deputado Boulos, Glauber Braga está, sim, obviamente, respondendo pelo que fez naquele dia contra o militante do MBL. Mas ele também estaria respondendo por essa má relação com outros integrantes da casa que se dizem, até se declaram desafetos de Glauber Braga? Tem dedo de quem? Olha, Basília, primeiro olha o nível, né? Olha o nível. Nós temos que tolerar isso diariamente na Câmara dos Deputados. É triste, é sinal dos tempos. O tipo de agressividade, né? O deputado aqui falar de agressividade nas palavras. Essa semana, um colega dele, do partido dele, desejou a morte do Lula. Disse que o presidente Lula deveria morrer. Fez chacota com o câncer que o presidente Lula teve e se tratou. Esse é o nível de insalubridade que a gente convive na Câmara dos Deputados. Mas o problema é o Glauber Braga reagir a um provocador do MBL. Vejam só, é isso que nós estamos enfrentando. E esse precedente é extremamente perigoso. Se não existe cassação por conjunto da obra, Basília. Não gostar de um deputado não é motivo para cassá-lo. Né? Que as pessoas gostem, desgostem, isso é natural. Mas caçar alguém porque você não gosta da sua postura, e vou dizer aqui para você, né? O Glauber Braga, ele angariou antipatias de alguns deputados porque fez uma denúncia contundente sobre o orçamento secreto que vários desses deputados estão envolvidos, sobre mau uso de cota parlamentar, por exemplo, pelo qual o deputado que está aqui ao meu lado é investigado de corrupção e lavagem de dinheiro de desvio de cota parlamentar. Ele tem denunciado sistematicamente, né, a maneira como as emendas parlamentares se tornaram um grande esquema de captura e sequestro do orçamento público. Lógico que isso atrai inimizades. Agora, porque você não gosta do que ele fala, você vai querer caçá-lo no Conselho de Ética? Isso é um escândalo e, como eu disse anteriormente, um precedente muito perigoso. E o que é pior, um precedente que não vale para o outro lado, porque tudo que os bolsonaristas têm feito na Câmara, desde o ridículo, um que bota uma peruca na cabeça para fazer transfobia, né? Outros que ficam lá só fazendo lacração, outros que xingam, ofendem, agridem fisicamente, desejam a morte do presidente da República, nada. Então, isso é perigoso demais. Para a gente amarrar aqui o nosso dois lados, vou dar 10 segundos, bem pouco mesmo, para cada lado, para responder. Carlos Jordi, Glauber Braga vai ser cassado? Com certeza será cassado, vai ter o meu voto, e isso vai servir de exemplo para o pessoal para pararem de serem tão tumultuadores. Nós vamos ter considerações finais? Rapidamente. Vamos ter considerações finais? Você pode falar rapidamente. Pode. Bom, vamos lá. O Guilherme Boulos falou aqui que ele estaria sendo punido, Glauber Braga, por conta do orçamento secreto. Isso é uma piada, porque o governo que mais utiliza hoje o orçamento secreto é o próprio governo dele. O próprio líder do governo, José Guimarães, do dólar na cueca, ele está sendo investigado por desvio de emenda parlamentar. E se referiu a mim como sendo investigado por emenda parlamentar. Deputado, quem está sendo investigado é você, por emenda de 200 mil para a Cozinha Solidária, que não foi destinada, as que a gente tinha estão vazias. Você vai devolver os 200 mil? Você está sendo investigado sobre isso. Enfim, é só para dirimir aqui qualquer tipo de acusação. Considerações finais acompanhadas também do seu ponto de vista, Guilherme Boulos. Glauber Braga vai ser cassado? Trabalharemos para que não seja cassado, né? É um absurdo essa cassação. Agora, eu fico impressionado, eles nem coram, nem a bochechinha rosada do Carlos Jordi fica corada quando ele conta uma mentira dessa. Eu não sou investigado por absolutamente nada. Alguém digite aí no Google, você que está assistindo, Carlos Jordi, investigação PF, desvio de cota parlamentar. Vocês vão ver a matéria, tem matéria da CNN, inclusive, colocando a investigação, recebeu o toque da PF na casa dele por conta disso. É investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. Foi assessor meu, deixa de ser mentiroso. Esse é o nível. Esse é o nível. Você é mentiroso, invasor de terra. Deixa de ser mentiroso. Felizmente aqui conviver com
com essa gente. Mas obrigado, Basília, obrigado pelo convite. Obrigado, senhores, por terem aceitado o nosso convite. Que o deputado Glauber Braga permaneça na Câmara, que é o justo. A gente deu aqui o mesmo tempo, o mesmo espaço para os dois lados, fazendo valer aqui o nome do nosso quadro. Muito obrigada. Conversamos hoje com os deputados federais Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, e Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. E eu chamo os senhores numa próxima. Até mais. Tá aí, dois lados de hoje com a Basília Rodrigues. A gente vai seguir aqui com o Live CNN de hoje com os nossos assuntos nacionais, porque serão enterrados hoje na Grande São Paulo os corpos das duas jovens atropeladas em uma avenida em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A Justiça converteu a pena do motorista em preventiva. O Bruno Teixeira traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Bruno, muito bem-vindo. Oi, Clarissa, bom dia para você, todos que nos acompanham. Nós falamos aqui da frente do Cemitério da Saudade, na cidade de São Caetano do Sul, região do ABC, região metropolitana de São Paulo. Está ocorrendo nesse momento o sepultamento das jovens Isabelle Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis. Ambas tinham 18 anos e morreram de forma trágica nesse atropelamento, no qual elas foram vítimas na noite da última quarta-feira, quando atravessavam uma avenida muito conhecida aqui em São Caetano, a Avenida Goiás, na faixa para pedestres, e foram atropeladas por um veículo que estava em alta velocidade. Era dirigido pelo motorista Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos. Por aqui não poderia ser diferente, o clima é de muita tristeza e revolta com a morte das duas jovens, familiares a todo momento chorando, falando sobre esse fato aqui, entre eles os pais, a mãe de uma das meninas e o pai de outra veio, conversou com a imprensa. Nesse momento houve um pedido para que os repórteres deixassem o lado de dentro do cemitério para que houvesse então a conclusão desse sepultamento que está ocorrendo aqui. Mais cedo, o advogado das famílias falou com a imprensa também sobre esse fato, falou sobre o momento em que as famílias receberam a notícia de que o motorista teve a prisão que foi feita em flagrante convertida para preventiva. O Rafael Felipe Dias, advogado então das famílias das jovens, disse que as famílias receberam essa notícia com alívio. A família recebeu com muito alívio a decisão dessa prisão preventiva, né? A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, porquanto a família tinha um receio que ele respondesse esse processo em liberdade, como ocorreram em outros crimes semelhantes. Porém, esse crime foi com maior gravidade, devido à velocidade, devido ao carro ter algumas modificações, segundo o despacho da audiência de custódia, né? Aparentemente era uma pessoa que tem costume de dirigir em alta velocidade e talvez praticar rachas, né? Pelo histórico da sua habilitação, então a família recebeu com muito alívio essa decisão. E o pai de uma das vítimas também comentou sobre a prisão preventiva do motorista. Vamos ouvir. Inicialmente foi um alívio, né? Depois a gente sabe que vão tentar habeas corpus e pode acontecer, mas foi um alívio sim. A gente dorme um pouco mais tranquilo de saber de que além da nossa dor amenizar um pouco, também dá um pouco de exemplo para os demais, para os outros, né? Para aqueles que andam aí com o veículo. Ali na Goiás, a gente mora muito ali perto, a gente ouve os carros, a gente ouve direto carros acelerando, motos acelerando naquela região. Então, que seja de exemplo para os demais, né? Vou trazer para cá, gente, o Pedro Duran para também conversar sobre esse assunto com a gente, porque quem conhece ali a região de São Caetano do Sul, né, Duran, sabe que a Avenida Goiás ela é uma avenida bastante ampla, com uma pista ali muito extensa, e isso acaba abrindo a possibilidade de cometimento de um crime gravíssimo ali, que é a realização de rachas. As autoridades ali dessa cidade se empenharam ao longo dos últimos anos, até das últimas décadas, em colocar muita fiscalização eletrônica, muito radar para coibir esse tipo de prática. Mas a gente observa aí claramente que os carros passam em velocidade muito alta, né? Muitíssimo alta, Clarice. E a gente, quando olha a imagem, tem a clara impressão de que um outro veículo passa antes e passa em altíssima velocidade, e aí depois vem um carro que atropela as duas jovens.
Eu vou pedir para o Natan fazer o seguinte, colocar em tela cheia e voltar do começo esse lustra para a gente mostrar a imagem. Olha só, vai passar um carro em alta velocidade, passou. E aí vem o carro que atropela elas. Qual que é a tese que está sendo avaliada pela polícia? De que era um racha. E isso pode ter acontecido porque a Avenida Goiás ela é tradicionalmente um palco de racha aqui na região metropolitana de São Paulo, na cidade de São Caetano, que é a cidade onde, de fato, esse atropelamento aconteceu. Vou colocar aqui para a gente poder ver o mapa e a gente tem mais ou menos uma dimensão, Clarissa, de qual é o trajeto que você estava dizendo, né? A Avenida Goiás ela sai da Guido Aliberti, que é aqui no alto, e ela vai fazer esta reta. E é uma retona. E vai virar lá embaixo até chegar na Dom Pedro II. Na tela cheia a gente consegue ver exatamente onde está a Avenida Goiás. Olha aí, esse pin marca justamente a curva dela. Ela vem desde lá de cima e ela vai seguindo até aqui embaixo. São muitos quilômetros e quadras de uma avenida que tem sido usada há muitos anos para isso. Então, também a importância da polícia ter um trabalho ostensivo de evitar que os motoristas continuem fazendo racha nesse local. Vai ser avaliado ainda, vai ser analisado, vai ser investigado para entender as circunstâncias desse acidente. Enquanto isso, o motorista está preso. Mas essa é uma das possibilidades da polícia, uma história triste que tirou a vida e o sonho de duas jovens. Uma delas estava indo comemorar o primeiro emprego. Pois é, né? É muito triste, gente. Demanda a atenção de todo mundo, principalmente das autoridades, porque esclarecer esse tipo de crime, punir os responsáveis por essas mortes, é um dos pontos fundamentais para prevenir, para evitar que isso continue acontecendo com muita frequência, né? Obrigada pelas informações, Pedro Duran. Vou seguir aqui com os nossos assuntos, porque uma norma em vigor desde 2024 tenta aumentar a presença de juízas e desembargadoras em tribunais de todo o país. Embora elas representem 51% da população, as mulheres ainda compõem apenas 38% da magistratura brasileira. Vamos ver na reportagem de Leonardo Ribeiro. Uma regra de paridade de gênero viabilizou a promoção de 70 mulheres em tribunais de segunda instância de todo o Brasil no intervalo de pouco mais de um ano. A medida, em vigor desde janeiro de 2024, foi adotada pelo Conselho Nacional de Justiça para corrigir uma diferença histórica. Mulheres ainda compõem apenas 38% da magistratura no país. A maior parte, 4 em cada 10, está no primeiro grau de jurisdição. Em tribunais de segundo grau, foco da resolução do CNJ, essa presença cai para 2 em cada 10. O cenário que nós pegamos no Poder Judiciário ele era assustador. O Tribunal de São Paulo, por exemplo, tem mais pessoas de nome Luiz do que mulheres em sua composição. Então, esse era o quadro que nós nos deparamos. E essa questão ela é histórica, né? Ela vem lá de trás, porque as mulheres, quando faziam concurso, elas eram bloqueadas nas fases oral, na fase de aqueles exames, né, anteriores à admissão completa. Então, há uma dívida histórica com as mulheres no Brasil. Importante destacar que a regra de paridade de gênero não se aplica ao STF, ao TST, ao STJ, ao TSE e ao Superior Tribunal Militar. Isso porque, nestes casos, a indicação é uma prerrogativa do presidente da República. Atualmente, apenas 15 mulheres ocupam cadeiras nesses chamados tribunais superiores. A resolução do CNJ inspirou uma proposta de emenda à Constituição em tramitação no Senado. A ideia é que a ação afirmativa seja permanente. Neste momento, ela é temporária, até o cumprimento da meta, que é de atingir pelo menos 40% de presença feminina nos tribunais de segunda instância. E as vagas também são abertas de acordo com as aposentadorias, por tempo a pedido. Em geral, na magistratura, as aposentadorias são por tempo do serviço. Então, a gente não pode fixar um tempo porque depende dessa voluntariedade da aposentadoria ou do atingimento dos 75 anos, que é o que está previsto na Constituição. Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, Luciana Conforte acredita que a proposta tem potencial para servir de espelho para outros setores da sociedade. Isso é essencial para que nós tenhamos uma visão mais plural
no judiciário brasileiro e em todos os locais com poder de decisão, né? Então, é importante que as mulheres estejam junto com os homens nos lugares onde efetivamente são tomadas as decisões, para que essas decisões possam contemplar melhor os anseios da sociedade. Nós vamos agora para um rápido intervalo aqui no Live CNN, mas na volta vamos falar de segurança pública e também do estado de saúde de Jair Bolsonaro. O ex-presidente cumpria a agenda na cidade de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, quando precisou ser atendido com emergência por causa de fortes dores abdominais. O governo do estado colocou um helicóptero à disposição. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes para vocês. Fica por aí. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima está junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Tem um assunto que é meio delicado, né? Que dá até um certo incômodo, assim, de falar com um coleguinha, tipo falar sobre dinheiro. Eu sou Felipe Ciani, comunicador, e amo falar sobre empreendedorismo, investimentos e tudo isso. E eu vou falar sobre esse assunto do jeito que tem que ser, sem pudor, sem frescura, sem mimimi nenhum, sabe? A gente vai trazer convidados que você conhece para falar sobre investimentos, empreendedorismo, inovação e tudo mais. No Lucro. Estreia na próxima terça. 8 da noite no YouTube da CNN Pop e às 11h30 na CNN Brasil. No Lucro CNN. Apoio. Nu Empresas. Simplificando o caminho do seu negócio. O maior aprendizado que eu tive foi essa ideia de mudar o ângulo, se ligar com as pessoas, com as atividades. Por isso que o André Noronha, da Jornada Amazônia, está aqui com a gente. A Jornada Amazônia ela é justamente esse novo olhar para a floresta. A gente dá suporte para empreendedores que são daqui. Um bom exemplo é o Gilberto, da Paraóio. Isso aqui é o cupuaçu. Além do suco, você extrai uma manteiga, que é super hidratante, anti-inflamatório. É a floresta dizendo, eu tenho valor. Fazer a diferença para a Amazônia, juntos, tem a ver com a Vale. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Recebemos um sinal de SOS do seu alarme Verisure. Me ajuda, minha mãe desmaiou. Certo, qual a idade dela? Faz uso de algum medicamento? Ela tem 74 anos e toma remédio para diabetes. Não se preocupe, já acionei o serviço de emergência. Vou ficar na linha para te ajudar no que for preciso. Em 2024, a Verisure respondeu mais de 500 pedidos de SOS. Verisure, protegemos o que realmente importa. Ligue agora para 0800 50 50 280 ou acesse verisure.com.br. Onze horas, 3 minutos, Live CNN de volta e um relatório... Opa, perdão, antes, vamos passar aqui, ó, já estou atropelando.
A gente vai dar uma olhadinha aqui no site da CNN Brasil mais uma vez. Olha lá, a gente estava comentando mais cedo que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal, estava durante uma agenda no Rio Grande do Norte, sentiu fortes dores abdominais. Você já tem mais detalhes lá no site da CNN Brasil sobre como, inclusive, o governo local deixou um helicóptero à disposição. Jair Bolsonaro está com assistência da sua equipe médica. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes disso para vocês, mas ali no site da CNN você já consegue ter algumas informações. Nossa equipe toda está monitorando o que está acontecendo com o ex-presidente. A gente tem ali também mais informações sobre o posicionamento de Bolsonaro a respeito do PL da anistia. A gente comentou como a oposição segue tratando esse tema como prioritário. E ali, salvo engano, essa informação aqui é do blog do nosso âncora Gustavo Uribe. Daqui a pouco eu checo para vocês. Mas aonde ele promete, o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de defender a anistia irrestrita, fala ali numa revisão do projeto de lei que trata desse assunto. Olha aqui, vamos lá. Deixa eu ver se eu... Ah, não, desculpa, eu fazendo intriga aqui, é da Tainá, não é do Uribe não, gente. Após defender a anistia irrestrita, Bolsonaro pede revisão do projeto de lei. Então, sem botar o nosso âncora ali no lugar da nossa âncora, Tainá Falcão, com informações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o posicionamento dele em relação ao projeto da anistia. Ainda ali